Este canal foi criado para levar a todos informações pertinentes à palavra de Deus. Homem nenhum poderá mudar a verdade da palavra de Deus. O assunto de hoje será decorrente a uma pergunta que normalmente é feita por testemunhas de Jeová, no que é dito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que terá base em alguns versículos, como João capítulo 14, versículo de número 28. Antes de iniciarmos toda a discussão, vou trazer o contexto e responder à pergunta que geralmente e frequentemente é feita ao povo de Deus, que crê na divindade do Senhor Jesus Cristo. Peço a gentileza, faço o convite para compartilhar nossos vídeos e inscreva-se em nosso canal, e deixe seu comentário se assim desejar. Todo o estudo será realizado com a própria Bíblia das Testemunhas de Jeová, normalmente chamada Tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, que foi publicada pela Torre de Vigia, e será a mesma Bíblia que iremos usar para responder à pergunta: Jesus Cristo é igual ou menor que o Pai? Essa abordagem é direcionada ao povo evangélico, que por vez ficam numa saia justa, ou seja, contra a parede. E muitas vezes, com dificuldade em responder tal pergunta. Voltando à pergunta: Jesus Cristo é igual ou menor que o Pai? Evidentemente que cremos na divindade do Senhor Jesus Cristo. Como pronta resposta, vamos dizer que ele não é menor que o Pai, porque Jesus Cristo é Deus, igual ao Pai. Partindo deste princípio, é tudo o que eles queriam ouvir de sua boca, que Jesus Cristo é igual ao Pai. Vamos aplicar como base o Evangelho de Jesus, em João, capítulo 14, versículos 8, 9, 21, 25 e 28, entre outros. Mas vamos começar pelo versículo 28. Vejamos aqui na tela. E irei ler para vocês. Então, eles abrirão a Bíblia deles, e irão pedir para abrir a sua também. Lembrem-se, esta leitura está sendo feita diretamente da Bíblia, da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Com isso, não haverá desculpa de que estamos lendo em nossa Bíblia. Mas, para que todos possam acompanhar, vocês podem abrir suas Bíblias, por favor. Então, vamos lá. Começaremos no Evangelho, em João, capítulo 14, versículo 28. Leiam e ouçam. Vocês ouviram que eu lhes disse: vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam de que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Após ler o versículo 28, em João, eles vão dizer: quem está falando não é João, Paulo ou Gabriel, mas o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse que o Pai é maior do que ele. Pois, ainda assim irão reafirmar que Jesus Cristo não pode ser igual ao Pai, porque ele mesmo disse que o Pai é maior que ele. Se eles acreditam nisso que está sendo dito, que Jesus não é Deus, e se insistimos na ideia de que Jesus é Deus, automaticamente, terão que admitir que existem dois deuses, um maior e outro menor. Com esta visão, não existe uma divindade. Mas agora, temos duas divindades. Porque o Deus maior não pode ser igual a um Deus menor. Partindo-se dessa lógica, você poderia tentar outros e inúmeros textos bíblicos. Mas eu creio que não será conveniente, porque se fazermos uso de outros textos, poderá ser acusado de unicismo. Neste caso, iremos discorrer de uma pergunta de Filipe a Jesus Cristo, no mesmo capítulo 14, no versículo 8. Leiam e ouçam o versículo 8, em João. Filipe lhe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Agora, ouçam e acompanhem a resposta de Jesus Cristo, que eles irão dizer a você. Jesus lhe respondeu: já faz tanto tempo que estou com vocês, e você ainda não me conhece, Filipe. Quem me vê, vê também o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai?
Porém, eles ainda vão dizer: veja que Jesus Cristo diz. Você ver a mim e o Pai, percebeu que temos duas pessoas, e não uma mesma pessoa. Então, você vai entrar em um sabelianismo modal. No unicismo. Que eles vão querer dizer que é isso, mas ainda assim saberemos que não é. Mas, será natural usarem esta argumentação, para expor vocês em outra possível dificuldade. Assim irão dizer, que se vemos Jesus Cristo e o Pai, significa que não são a mesma pessoa. Mas nós sabemos que são a mesma pessoa. Porque existem três pessoas distintas na Santíssima Trindade, que são a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Apesar de existirem três pessoas não obstantes, existe apenas um Deus coexistente em três pessoas. É três em um, e um em três. Ainda assim, podemos usar outro evangelho em João, capítulo 10, versículo 30, diz: eu e o Pai, somos um. Sabe o que eles vão dizer a você? Que eles são um, em propósito, em unidade, como uma mulher, que na criação, de um Deus fez dois, e no casamento de dois, Deus fez um, são um em propósito. Um em propósito, mas não que são iguais, porque o homem é totalmente diferente de uma mulher e a mulher logicamente é totalmente diferente do homem. Este será o discurso que eles vão tentar usar para colocar você em dificuldade novamente. Daí então, você vai para mais um Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Este Evangelho para nós é excepcional, mas ao mesmo tempo ineficaz diante deles, principalmente usando a Bíblia deles, que aos olhos deles é a Bíblia mais correta. Sabe por quê? Na Bíblia deles está totalmente diferente. Olha o que está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Vejam eles, vão dizer que a palavra era um Deus. Porque teve aqui nessa escritura uma deturpação do texto grego. E ao bem da verdade em grego, a palavra era Deus, e não que a palavra era um Deus. Esta indefinição que eles colocaram aqui, é justamente claro que é para diminuir a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa da divindade. Sendo assim, como podemos ter a melhor resposta às testemunhas de Jeová, onde provará que Jesus Cristo é Filho, e Deus? Mesmo sendo dito que o Pai é maior que ele. Não obstante, ele não está negando a sua divindade, e a Bíblia continua afirmando que Jesus Cristo realmente é Deus. Neste caso você deverá usar aquilo que chamamos de maiêutica socrática, é uma palavra grega, que consiste na crítica interrogativa, é o famoso método da pergunta. Como foi lançado a você algumas perguntas? Ao invés de ficarmos usando outros evangelhos, ainda que sejam evangelhos verdadeiros, e suficiente de acordo com a ortodoxia cristã, para responder a esta heresia de que Jesus Cristo não é Deus. É importante fazer uma pergunta para também o colocar em xeque, e levá-lo a entender que Jesus Cristo é Deus. Neste caso poderá usar a seguinte pergunta: sendo assim, permita-me lhe fazer uma pergunta, para você o que é maior, Jesus, ou os anjos? A resposta deles será Jesus. Porque para as testemunhas de Jeová, Jesus é uma das primeiras criaturas de Deus, ele foi seu arquiteto, o seu ajudante na criação. E os anjos, para eles não podem ser maiores, porque Jesus é o primeiro. Acredito que a resposta não será tão completa assim. Neste caso, leve a pessoa que você fez a pergunta a Hebreus, capítulo 2, versículo 7, é o que irei ler agora. Este evangelho é referência ao Senhor Jesus Cristo, ouçam. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, tu o coroaste de glória e honra, e deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. A quem este evangelho está mencionando? Está citando a Jesus Cristo. E, por falar de Jesus Cristo, ele diz que Jesus é menor ou maior do que os anjos. Isto está na própria Bíblia deles, tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. E, aqui está dizendo que Jesus foi feito menor do que os anjos. Logicamente que ele irá pedir para ler o versículo de número 9. Vamos ao versículo de número 9. Mas vemos a Jesus,
que havia sido feito um pouco menor que os anjos, o coroado agora de glória e honra por ter sofrido a morte, para que, pela bondade merecida de Deus, provasse a morte por todos. E a próxima resposta deles é a seguinte: Jesus aqui está sendo retratado como menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, porque ele se encarnou, porque ele se fez homem. E é por isso que ele se tornou menor do que os anjos. Depois desse passo, será uma ótima oportunidade para você. O que é que você deve fazer neste momento? Espere um pouco. Até aqui ele se tornou menor do que os anjos, porque ele se encarnou e se fez homem. A pergunta que tenho de fazer a você é a seguinte: quando ele disse que era menor do que o Pai, ele estava em seu estado de encarnação, como homem, ou ele já tinha sido ressuscitado, ele já tinha voltado novamente ao seu estado de glorificação? Logicamente, se ele for honesto, ele vai dizer que Jesus estava aqui, encarnado, como homem, porque ele estava no seu ministério terreno. Portanto, agora será o checkmate. Bom, se ele por estar em estado de encarnação, de humilhação, porque o Verbo se fez carne, e habitou entre os homens, e ele se tornou menor do que os anjos, do ponto de vista da humanidade, como é que ele poderia nesta mesma situação, sendo menor do que os anjos, e dizer que é igual ao Pai? Provavelmente não terá resposta. Por que se tornou menor do que os anjos? Pelo fato de ter se encarnado, de ter se tornado homem, e como homem, e o seu processo de encarnação, ele se tornou menor do que o Pai do ponto de vista humano. Está tudo igual. Se ele disser que Jesus aqui não é Deus por causa disso, então ele terá que negar que Jesus Cristo era menor que os anjos também. É uma coisa que ele não vai fazer, portanto, fica claro e óbvio, fica evidente que Jesus Cristo é igual ao Pai. Por bem da verdade, Jesus Cristo é Deus. Apesar que deturparam em João, capítulo 1, versículo 1. Se nós examinarmos os textos originais, veremos que ali está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Na verdade, o Verbo não é menor do que Deus, o Verbo é Deus. Existem outros inúmeros textos bíblicos, muito mais claros. Isaías, por exemplo, no capítulo 9, versículo de número 6, no qual está escrito: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, e Príncipe da paz. Ainda assim, iremos em João, capítulo 8, versículo 58, a qual Jesus responde aos fariseus acerca de si mesmo. Ele diz: em verdade, verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou o Ego. Este é o mesmo texto apresentado em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14, que disse: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Mostrando que ele é divino. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 6, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Assim como o Pai é Alfa e Ômega, princípio e o fim, Jesus também é Alfa e Ômega, dizendo que não tem começo e não tem fim. Que ele é o último, o primeiro e o derradeiro. E para finalizarmos, lemos na própria Bíblia deles, o que está escrito com algumas deturpações, aqui em Colossenses no capítulo 1, versículo 15, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja o versículo 6, porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas. Vejam que eles colocam as outras coisas, quando na verdade é todas as coisas, nos céus e na terra, coisas visíveis e coisas invisíveis, quer seja os tronos, quer seja os senhorios, quer governos, quer autoridades, todas as outras coisas, na verdade todas as coisas, foram criadas por intermédio dele e para ele. Em nosso texto está escrito assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E ainda para finalizar, em Colossenses no capítulo 2, versículo 9, diz porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui podemos afirmar de uma forma inequívoca que o texto consagra e mostra que Jesus Cristo é igual a Deus, porque ele é Deus.